Vou mostrar aqui uma empresa para vocês verem bem. Olha que legal. Situações como essa daqui, ó. Pega uma Grendene. E daí a gente entra aqui na Grendene, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui. Aí vocês vão poder ver tudo, ó. Aí quando eu coloco aqui essa planilha que aparece, fica muito fácil de ver as principais informações que eu estou buscando. De cara, quando eu boto aqui, eu vou olhar o quê? Eu olho esse primeiro número aqui, que é o PL. Depois do PL, eu venho aqui para o ROI, e eu vou explicar exatamente o que é cada um deles. E depois do ROI, eu venho para cá, ó, demonstrativo de resultados. Gráfico demonstrativo de resultado. Aí aqui a gente vê receita líquida, as margens, o EBITDA, resultado financeiro. Isso aqui é o que me interessa. Estão vendo esse lucro líquido? Isso aqui é o lucro líquido da Grendene. Notem, não existe 2016 para ela. Não existe crise. A empresa ignorou a crise. Simplesmente lucro líquido explodindo. Então, esse primeiro critério, lucro líquido subindo, para mim ele é divisor de águas. Eu não compro ações para longo prazo de nenhuma empresa que não consiga produzir lucro líquido crescente, recorrente, trimestre após trimestre ao longo dos anos. É o primeiro conceito. Tá? Os outros eu até às vezes dou uma flexibilizada. Esse aqui nunca. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O IBR. Se a gente olha o IBR, nem me fala dessa coisa. Ó, isso aqui, ó, é o resultado dela. Negativo, negativo, negativo. Eu não quero comprar isso. Não faz sentido para mim ser sócio disso. Não faz sentido ter isso na minha carteira. É muito instável, é muito perigoso. Imbi4. Imbituba. Esse aqui é o porto de Imbituba. Cara, vocês acham que eu quero ser sócio disso? Não tem liquidez, nunca deu lucro na vida. Não me interessa. Agora, a GXP3, que as pessoas investiam e botavam muito dinheiro nela, tá? E aqui, nessa época toda, ela estava cotada em R$7. E vinha lá empíricos dizendo para comprar esta merda. Vinha. E um monte de gente falando para comprar isso. E eu, em tudo que é chat, disse, vocês estão malucos? Vocês estão loucos? Botar dinheiro numa empresa que é pré-operacional? Que não deu resultado? Isso vai pro zero, isso vai pro pó? Acho que eu fui um dos únicos que dizia que ia pro pó. E todo mundo comprando essa merda. Então não. Isso aqui não. Isso aqui não é empresa. Isso aqui é um projeto de empresa. Pode dar certo ou pode dar errado. Bom, então o que eu vou querer é trabalhar ações de empresas que já tenham produzido lucro e que tenham consistentemente demonstrado lucro líquido crescente. Segundo critério, eu quero que essas empresas tenham seu patrimônio líquido crescendo. Eu não quero ser sócio de uma empresa que está diminuindo de tamanho. Então, quando a gente entende patrimônio líquido, é basicamente todos os bens que a empresa tem. Prédios, imóveis, caminhões, dinheiro, tudo é patrimônio líquido. O que eu quero é ser sócio de uma empresa que está ficando cada vez maior, que seja um gigante cada vez maior. Então eu quero o patrimônio líquido subindo. O que eu não quero é isso aqui. Patrimônio líquido caindo ou negativo. Sabe por quê? Porque quando tu compra as ações aqui da Lupatec, tá, que é o caso dessa empresa, você não está comprando um ativo, você está comprando uma dívida. Porque essa empresa hoje tem um patrimônio líquido negativo, o que significa que ela deve mais do que ela tem, o que significa que se ela quebrar, você como sócio vai ter que inclusive ajudar a cobrir. Sim, vão te chamar e dizer, ó, aqui, ó, meu amigo, tu é sócio em tantos por cento, nós temos que pagar essa dívida aqui para os fornecedores, entra com o dinheiro. E aí tu vai ter teus bens bloqueados. Sim. Sim. Acontece. No caso de uma falência.
Isso aqui eu não quero. Isso aqui, meu amigo, patrimônio líquido negativo, estou fora. E tem gente que vai lá e compra isso aqui, achando que está comprando um ativo. Não, isso aqui não. Tá? Qual é o terceiro critério? Dívida. Quando a gente fala de dívida, tem dois tipos de dívida, tá? Tem o endividamento bom e tem o endividamento ruim. Tá? O que é o endividamento bom? Daqui a pouco uma empresa aumenta o seu passivo exigível, aumenta o seu endividamento, porque ela comprou uma outra empresa para aumentar o seu market share, para produzir mais, para conseguir ter uma sinergia, para poder fazer mais lucro. Então esse é um tipo de endividamento positivo. Esse é um tipo de endividamento que vale a pena fazer. Esse tipo de endividamento não me preocupa. Então, às vezes, eu vou ver uma empresa aumentar as suas dívidas e isso não vai me preocupar. Por quê? Porque eu vou estar olhando um aumento no patrimônio líquido em igual proporção, porque ela comprou alguma outra coisa, ou porque eu vou estar observando uma melhora nas margens de lucro da operação, porque a compra que ela fez melhorou a distribuição logística da empresa dela, ela conseguiu melhorar o lucro líquido dela. Então, nem sempre um aumento nas dívidas vai me produzir uma preocupação. Tá? Às vezes eu vou ver endividamentos que não me preocupam. Mas quando eu vejo endividamento caindo, usualmente isso é favorável. Tu vê a empresa se tornando menos endividada, menos complicada e menos devedora, isso usualmente é favorável. Então se eu vejo lucro líquido subindo, patrimônio líquido subindo e nível de endividamento caindo, eu começo a ficar interessado naquela empresa. Isso significa que essa empresa está sendo muito bem administrada, ela está sendo muito bem gerida. E se eu vejo isso acontecer em um momento que nós estamos numa crise econômica, cara, eu tenho que tirar o chapéu para esse administrador. O cara é muito bom. O cara consegue fazer tudo isso no meio de um desastre econômico. Novamente, volto aqui para o exemplo da Grendene. Observem a Grendene. Tá? E é um case, na minha opinião, a Grendene. Vou botar aqui a Grendene. Se vocês olharem, ó, aqui, lucro líquido, explodindo e subindo forte. 2016, 2017, simplesmente não viu crise. Daí a gente olha aqui, olha o nível de endividamento dela, caindo. Olha o patrimônio líquido dela, explodindo para cima. Cara, na boa. É o que eu quero. Eu quero ser sócio dessa empresa. Eu não quero só dar uma namorada com ela. Não, isso aqui é Gisele Bündchen. Isso aqui eu quero casar, se possível. Por favor. Não vou ficar só com ela uma noite. Não, nem pensar. Olha aqui, ó. A empresa está crescendo, está pujante, está forte, está sólida. Mas não é só olhar essas três coisas que me interessam, de endividamento, patrimônio líquido e lucro líquido. Eu ainda tenho um outro conceito que eu incorporo, que é basicamente isso daqui. Ó. Vamos olhar aqui. Aqui. Ó. Isso aqui é aceitável. Ó. Tu vê que de um lado a gente tem o endividamento crescendo, mas olha como o patrimônio líquido cresceu em igual montante. Então isso é tranquilo. Isso aqui é inaceitável. O endividamento crescendo e o patrimônio líquido caindo. Isso não rola. Isso não interessa. Aumentou as dívidas e não subiu o patrimônio? Que isso? Para pagar essas dívidas como depois no futuro? Não vai conseguir. O último critério é o PL. Tá? O PL basicamente é o preço da ação dividido pelo lucro líquido da ação. Tá? Então o que se faz quando tu constrói esse indicador fundamentalista? Tu pega o preço corrente de mercado, tu pega o lucro líquido que aquela empresa produz, divide pela quantidade de ações de mercado e tu vai ver qual que é o lucro líquido produzido por ação. O que significa que quando você tem um lucro líquido por ação muito alto em relação ao preço de mercado, tu vai ter um PL baixo. E quando você tem um lucro líquido fraco em relação ao preço da ação, você vai ter um PL alto. Então, quando a gente fala de PLs, tá, talvez esse seja um dos melhores indicadores fundamentalistas que exista. Tá? A gente vai estar dividindo o preço por ação, nós vamos procurar por PLs baixos.
Os americanos dizem que o ideal seria um PL abaixo de 8, tá? Ou um PL abaixo de 10. Uma outra forma que eles leem o PL é o seguinte: o PL nos diria mais ou menos em quantos anos uma determinada empresa conseguiria nos devolver tudo que a gente investiu na compra daquela ação através do lucro líquido que ela produziu. Então, por exemplo, se a empresa tem um PL de 8, em 8 anos, o lucro líquido que a empresa produziu por ação estaria nos devolvendo tudo o que a gente botou para comprar aquela ação, especificamente. Então, quanto mais baixo for o PL, tanto melhor. Em menos tempo, a gente teria recuperado o dinheiro que a gente colocou naquela ação, especificamente falando. O ideal ficaria abaixo realmente de 8 ou 10. Só que aí, a gente tem que levar em consideração um outro critério que é importante. Às vezes, tu vai ter um PL um pouco acima de 10. Por exemplo, se a gente olhar a própria Grendene aqui. Aqui. A gente volta aqui para detalhes. E a gente olha o PL dela, está em 13 agora. Está acima de 10. Tá? Então não estaria no nível ideal, que seria abaixo de 10. Mas quando eu vejo uma empresa com um PL de 13, mas com um ROI de 17%, aí eu não me preocupo com esse PL alto. Eu vou me preocupar com o PL alto se o ROI da empresa for baixo. Se o ROI da empresa for alto, eu não me preocupo com o PL muito alto. Sim. Esse que está aqui é sobre o patrimônio líquido. É o retorno sobre o patrimônio líquido. Eu vou explicar por que isso é importante. Mas vamos olhar aqui a BEV3, por exemplo. O case da BEV3 é isso. A BEV3, eu nunca vi a BEV3, desde que eu estou no mercado, eu nunca vi a BEV3 ter um PL abaixo de 15. Ela não vai com o PL abaixo de 15. O PL dela mínimo é 15. Tá? Isso por quê? Às vezes, uma empresa é tão boa que o mercado aceita pagar mais caro, ou seja, subindo o preço da ação, porque acredita que aquela empresa vai produzir no futuro um lucro operacional brutal. Então eles aceitam pagar mais caro. Eles aceitam pegar um PL maior. E aí essas empresas que ainda não produziram o lucro operacional que seria o justo para o preço que ela está vigente no mercado, ela vai ficar com PL alto. Tá? E a gente consegue diagnosticar isso através de que maneira? Pelo ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? Por que ele é importante? Digamos que eu seja dono de uma empresa, tá? E que a gente faça calçados. E eu estou querendo abrir uma fábrica nova, porque eu quero aumentar meus lucros, porque eu quero crescer, porque eu quero expandir. Mas para isso eu preciso de 300 milhões de reais, por exemplo. Ela, gerente do banco. Eu vou chegar e dizer, olha, eu preciso de 300 milhões de reais para fazer uma fábrica nova, uma planta nova. Primeira coisa que ela vai perguntar, tá, deixa eu olhar teus balanços, e ela vai olhar qual que vai ser qual que é o ROI que eu tenho na minha empresa. Por que ela vai buscar o ROI? Porque ela vai chegar para mim e dizer o seguinte, olha, Alexandre, eu vou te cobrar uma taxa de juros, se não for o BNDES, mas eu vou te cobrar uma taxa de juros de uns 7% ao ano. Tá? Se o meu ROI for menor do que a taxa de juros, ela não vai conseguir me dar um empréstimo, porque esse empréstimo vai impactar no meu caixa, eu não vou conseguir pagar o empréstimo para ela. Se eu tiver um ROI de 5% e ela me cobrar uma taxa de juros de 7%, a empresa vai ter séria dificuldade de honrar o crédito. Então, quando tu tens uma empresa que tem um ROI, um retorno sobre o líquido, que é maior do que a taxa de juros, isso traduz o quê? Que essa empresa tem facilidade de conseguir crédito, que essa empresa tem facilidade de se alavancar e poder crescer mais. E poder crescer mais. E poder gerar mais caixa. Então, quanto maior for o ROI, maior a possibilidade dessa empresa poder gerar no futuro caixa, se ela pegar e reinvestir o capital nela própria, se ela poder pegar crédito de fora e poder fazer um crescimento mais expansivo. Quando a gente tem uma empresa com ROI esmagado, essa empresa não tem mais de onde tirar dinheiro.
Ela está no seu limite máximo de expansão, ela não consegue mais tirar dinheiro de ninguém. Exemplo disso recentemente, Petrobras. Se a gente for olhar, Petrobras hoje não consegue emprestado dinheiro de ninguém. Primeiro porque ela é a empresa mais endividada do planeta. A Petrobras, graças ao governo PT, se tornou a empresa mais endividada do planeta. Não tem nenhuma outra empresa com uma dívida maior do que ela. Em dólares. Em dólares, em relação ao patrimônio também. Ela tá com, e em relação ao fluxo de caixa dela, ela chegou a estar com 4 de endividamento em relação ao EBITDA dela, que já é considerado pré-falimentar. Tá? Acima de 13,5, a pessoa já diz que é falimentar. Tá? Ela chegou a estar com 4. E ela está com ROI de 6. Ou seja, ela não consegue prestar dinheiro. Ela não consegue mais crédito. Tá? Ela não consegue mais crédito. Então, se a gente for olhar aqui, realmente é de machucar. Sim. Ela está pagando caro por isso. O PL agora está em 18. Sim. Mas até pouco tempo atrás era negativo. Olha aqui o resultado dela. Ela estava com lucro líquido negativo. Agora, depois que o Pedro Parente entrou e deu uma ajeitada, ela se voltou a ser lucrativa. Voltou a dar lucro. Mas até poucos meses atrás o PL dela era negativo, o que é péssimo. Né? Observem o que foi esse desastre que a gente está vendo aqui. A partir de 2011, a empresa começou a afundar. A Petrobras hoje é case de estudo em várias universidades dos Estados Unidos como o Estado pode quebrar uma empresa. Ele é um case. Vários estudos disso daí. Tá? Sim, o que surpreende também. É um case. E o pessoal tem comentado muito isso, agora ela está dando uma recuperadinha. Mas o fato é que esse tipo de empresa não me interessa, ter na minha carteira de longo prazo. Observe a Grendene, está com PL de 13? Sim, mas olha o ROI dela, 17. Então, essa empresa, lucro líquido subindo, fantástico. Patrimônio líquido subindo, fantástico. Ignorou a crise de 2016 e 2017, fantástico. Em nível de endividamento caindo, fantástico. E com ROI de 17, ela tem todos os critérios que eu considero importantes para que eu queira ser sócio dela num prazo mais longo. Para que eu queira ter essa carteira, para que eu queira ter essa ação na minha carteira. Mas não basta eu ter tudo isso para eu simplesmente querer começar a comprar o papel todos os meses, dentro daquele plano 1. Depois que eu vi, porque aí eu monto toda uma lista de quais são as empresas que, no momento, estão cumprindo todos esses requisitos, ou pelo menos 3 desses requisitos. E depois dessa lista montada, eu vou procurar, dentro dessa lista, quais são aquelas que estão com a sua média móvel de 200 dias subindo. Tá?